beleza? Professor Kenji aqui de História e vamos dar continuidade então à nossa aula Brasil, Colônia e América Portuguesa. Lembrando que aqui é a parte 2, então se você caiu aqui direto, volta na parte 1. Nela eu falei um pouco sobre a parte administrativa, economia e sobre a escravatura. E agora nessa segunda parte, tendo como base esses fundamentos que eu apresentei na primeira aula, eu vou aqui então complexar um pouco mais, entrando mais sobre os assuntos das questões sobre cultura, sobre a própria organização social e também sobre resistência, lutas emancipatórias, revoltas nativistas e tudo mais, tá? Então vamos junto. O primeiro assunto que a gente vai trabalhar aqui é a questão indígena e africana, tá? Evidente é que eu trago a africana porque a gente está dentro de um processo ainda em que existe a escravatura. Então estão sendo trazidos essas pessoas capturadas no continente africano aqui para as Américas, tá? Um primeiro ponto que é interessante a gente pensar é a questão da identidade, porque a identidade no Brasil ela é autodeclaratória, então ela tem uma relação com o sentimento de pertencimento, tanto a esse grupo étnico quanto ao território e à cultura. Isso é importante de se ressaltar, porque então a identidade não estaria só reduzida a uma característica física, ela soma-se às características físicas, às culturas, às tradições e toda a organização social que esses grupos vão se incluir. E quando a gente está pensando num contexto de história, se a gente for parar para ver, a gente pode falar de uma identidade brasileira, por exemplo. E essa identidade brasileira, ela recebeu muita contribuição de indígenas e africanos, Porém, as identidades indígenas, e a identidade negra, elas são identidades por si só. Então, elas carregam particularidades que vão além da sua relação com o Brasil ou a identidade brasileira, que vem de muito tempo antes da chegada dos colonizadores portugueses aqui na América, tá? Um segundo ponto, que aí tem totalmente a ver com o processo de colonização, é a questão do genocídio, porque a gente está falando aqui de séculos de perseguições, proibições, exclusões, assassinatos, e tudo isso vai resultar nos pontos como racismo estrutural, xenofobia, que são coisas que são muito presentes na nossa sociedade. Então é importante vocês levarem em consideração que o desenvolvimento social desses dois grupos está atrelado a um processo de exclusão, está atrelado a esse processo de violência que permanece hoje em dia, tá? E levando tudo isso em conta, a gente está falando majoritariamente sobre cultura. E a contribuição desses dois grupos é incomensurável, ou seja, não dá para a gente medir essa contribuição, porque a gente está pensando justamente na nossa formação, não daria para pensar o brasileiro sem essas contribuições desses dois grupos, porque eles vão influenciar nos nossos costumes, nas nossas tradições, em questão de patrimônios materiais e imateriais, nas nossas festas, feriados, na nossa própria língua portuguesa, porque se vocês pegarem para fazer uma comparação, o português de Portugal com o português aqui do Brasil é bem diferente, justamente por essas contribuições que a gente tem de povos indígenas e africanos, da nossa gastronomia. A nossa principal festa cultural é o Carnaval, vem dessas tradições somado ao samba, que é um estilo musical essencialmente brasileiro, mas que tem suas raízes aí na música africana, Então é muito interessante observar como que esse processo, de certa forma, mesmo que ele está marcado por um processo de uma violência permanente, ele ao mesmo tempo também tem esse lado da cultura de união, mas também de resistência, então também de se opor às formas violentas por meio da cultura, Aqui eu trago algumas imagens justamente para representar tudo isso, Então aqui primeiro na questão indígena a gente consegue perceber essa diversidade de identidades, uma vez que não é uma unidade os povos indígenas, A gente tem diversas etnias espalhadas por todo o nosso território, a violência que ainda é permanente e traços da cultura, que eu representei, por meio desses vasos, um traço da cultura material, E aí num outro slide aqui eu trago para vocês a questão da identidade negra, E também mostrando suas particularidades, como a violência ainda é permanente e sua influência na cultura, Nesse caso aqui, a gente está mostrando a música, que entra dentro mais de um contexto de patrimônio imaterial, mas que influencia em grande parte o nosso cotidiano até hoje e também como a gente se relaciona com as pessoas, tá? E aqui é interessante, a gente vai partir para um primeiro exercício, porque lembrando vocês, a gente está aqui pensando no Enem.
E o Enem, ele veio se transformando ao longo do tempo. Eu cheguei a falar isso na primeira parte. Que é o que? Antes se tinha esse foco mais nessa questão mais administrativa, econômica. E hoje a preocupação historiográfica está muito presente nessas questões da história da população. E principalmente dessas populações que foram negligenciadas. Então, história também do poder, a história das culturas, né? Então é interessante se ter esse foco um pouco maior hoje nesses estudos para a sua preparação do Enem. Isso daí não englobaria também sua história, né? Misturando com as áreas de sociologia, filosofia e geografia, tá bom? Vamos aqui para o nosso primeiro exercício, olha. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Isso é o artigo 231 da Constituição de 1988, tá? Aí o enunciado vai ter. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre etnia e miscigenação racial. Aqui a gente não está falando de miscigenação, né? A gente está falando justamente, né, da questão dos povos indígenas enquanto eles fechados em si mesmos, né? Sociedade e igualdade jurídica. Evidente que isso é um tema pertinente, mas se a gente for pensar que a persistência da reivindicação, não necessariamente, né, aqui vai ser uma resposta que vai ser suficiente. Espaço e sobrevivência cultural, interessante. Progresso e educação ambiental, tanto o enunciado quanto o que está sendo pedido, não entra nesse assunto, principalmente a questão de educação ambiental, né? Bem-estar e modernização econômica também não fazem parte deste enunciado, né? Então fica muito claro aqui que é a alternativa de número C. Justamente ela está reivindicando, mas também está trazendo à tona esses séculos de luta pelo seu espaço e também pela sobrevivência da sua cultura, tá? E se você já chega até aqui, tem alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Vamos para o nosso segundo exercício? Olha, a população negra teve que enfrentar sozinha o desafio da ascensão social e frequentemente procurou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo futebol, música, sobretudo samba e dança, sobretudo carnaval. Foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. A libertação dos escravos não trouxe consigo igualdade efetiva. Essa igualdade era afirmada nas leis, mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios e arrogâncias de poucos correspondem o desfavorecimento e a humilhação de muitos. Em relação ao argumento de que no Brasil existe uma democracia racial, o autor demonstra que. Então, o autor está realmente demonstrando que essa democracia racial, mesmo que defendida na lei, ela na prática não se cumpre, né? Justamente porque a nossa prática está marcada por aqueles processos que eu falei de negligência, de violências que começam desde os genocídios dessas populações no nosso período da colonização. Tá? E aí vamos aqui às alternativas. Esse modelo de democracia foi possibilitado pela miscigenação. Olha que alternativa perigosa, gente, porque aqui está falando que o nosso processo de miscigenação, que é marcado por essas violências, ele foi quase que o meio com que a gente chegou nessa democracia, é, né, muito problemática essa alternativa. Essa ideologia equipara a nação a outros países modernos não daria para a gente afirmar, até porque o nosso processo de colonização ele é muito próprio, né? Então a gente não conseguiria fazer essa comparação a muitos outros países que muitas vezes nem foram colonizados como o nosso, né? Essa dinâmica política depende da participação ativa de todas as etnias, realmente demonstra, mas não é o que o autor está falando nesse enunciado, né? Essa peculiaridade nacional garantiu mobilidade social aos negros, olha também que alternativa problemática, né? Ou seja, está dizendo que essa situação deficitária da nossa sociedade fez com que essa população conseguiu a mobilidade, né? Muito difícil, né, você afirmar isso. E aí então a resposta que pode ser correta, que a gente vai, né, por separação, é a alternativa de número E. Esse mito camuflou formas de exclusão em relação aos afrodescendentes, né? Que essa alternativa ela justamente está sintetizando tudo isso que o autor da questão colocou, tá? Vamos aqui então prosseguir e entrar num debate mais complexo sobre as questões das resistências. Porque também eu coloco resistências no plural, porque não foi só uma forma de resistência ao sistema da colonização, e também a nossa colônia, né, ela é um processo muito extenso, né? Então isso também é uma coisa que vai se alterando ao longo do tempo, tá?
As primeiras que eu vou colocar aqui são revoltas nativistas. Interessante dos processos das revoltas nativistas que elas são revoltas locais, muitas vezes com a participação das elites. E essas elites estavam descontentes com a administração portuguesa aqui. Então elas não tinham um intuito de separatismo, de serem independentes, nem muito menos de derrubar o pacto colonial, de acabar com esse sistema. Elas justamente então demonstravam por meio de uma revolta que não estavam contentes com o que estava acontecendo, a fim de chegar num objetivo ali das suas reivindicações e aí continuar no pacto colonial e tudo mais, né? Então a gente vai ter aqui a aclamação de Amador Bueno, a revolta da cachaça, a revolta de Beckman, que são justamente exemplos, né, desses processos aqui no início da nossa colonização. Por exemplo, a revolta da cachaça, ela é justamente porque o governo de Portugal proibiu o consumo e venda de cachaça no Brasil, porque eles queriam colocar o seu vinho português para ser comercializado aqui. E aí senhores de terra vão fazer uma revolta reivindicando que voltasse, né, a venda da cachaça. Isso é só um exemplo aqui para vocês entenderem as situações dessas revoltas nativistas. Posteriormente, a gente vai ter os movimentos emancipatórios. Eles vão ser fortes no século XVIII e no século XIX. Então, estou falando dos anos 1700, mais para o final, tá? E no século XIX, o começo dos anos 1800, né? Porque também a gente se torna independente, né, lá na década de 1820. Mas os movimentos emancipatórios, a gente seriam conspirações e esses levantes regionais que vão defender a independência de suas capitanias. Então é interessante que muitos deles também têm a participação da elite, outros têm uma participação popular maior. Eles estão ali inspirados pelas ideias de seu tempo, né? Então eles estão inspirados ali pelo Iluminismo, pela Revolução Francesa, pela independência dos Estados Unidos, pelas independências também que estão acontecendo na América Espanhola, e aí então vão buscar, pelo menos tentar buscar essa independência em relação à coroa de Portugal. Mas aqui é importante salientar que os três exemplos, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, eles defendiam a independência de suas capitanias, de suas regiões, porque é muito comum se confundir que, por exemplo, a Inconfidência Mineira estava defendendo a independência de todo o território que hoje a gente entende como Brasil em relação a Portugal. Não, eles estavam defendendo a independência das Minas Gerais em relação a Portugal, assim como a Conjuração Baiana defendia que a região ali da Bahia se tornasse emancipada em relação a Portugal. Tá? Então, muito cuidado quando se for ater a esses temas dos movimentos emancipatórios, para não colocar como se eles fossem ali, antecedessem a noção de unidade do Brasil, tá? Porque neste momento não existia essa ideia do Brasil como a gente concebe hoje o Brasil, tá? Isso era uma coisa que viria a ser construída um tempo depois, tá? Então tomem cuidado. E a gente pode falar aqui, voltando à questão da resistência indígena e de escravizados. E aqui o interessante, porque essa é uma história não escrita. Porque justamente a gente está falando das camadas negligenciadas da sociedade. Então aqueles que o colonizador vai procurar escrever pela sua ótica, pela ótica de quem estava lutando contra, para quem estava dominando. E essas próprias populações também, geralmente a sua forma de tradição e de contos de histórias e a própria escrita de suas histórias é por meio da história oral, é passada ali de geração a geração. Não são civilizações que tiveram o costume de escreverem em livros, em periódicos, né? Então essa história ela não está nas fontes escritas tradicionais, mas aqui então a gente consegue compilar pensando que eles vão usar de artimanhas violentas, como partir para uma revolta efetiva, para uma conspiração, mas também formas não violentas de se combater o regime de escravocrata que estava lá, caía sobre eles, né? Como recusar trabalhar, fazer suas fugas, a própria formação de quilombos e entender também que como essa colônia teve uma extensão muito grande, essas próprias populações também vão aprendendo a resistir de forma cada vez mais complexa, né? E que de certa forma essa resistência vai mudando também toda a organização do sistema colonial como um todo, tá? Vamos cair então aqui para um exercício, olha.
O movimento sedioso ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817 foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma marcha nas páginas da história portuguesa, tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos dessa nação consagram ao seu soberano. Certo? Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana expresso em dimensões entre quadros dirigentes em tomo da abolição da ordem escravocrata. Aqui a gente não vai ter de forma muito clara, né, essa defesa em relação à abolição da escravatura, né? Tanto é que a nossa escravatura mesmo só foi abolida lá em 1888, né, que a gente está falando de 1817. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial, de pensar, intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico, você vê que essa resposta ela não se conecta, né, nem um pouco ao enunciado e até o contexto aqui que a gente está vendo na aula. Né? Homens livres em tomo da extensão do direito do voto, aqui também não há nenhum momento que a gente consegue perceber isso, até porque essa ideia de voto, democracia num período de colônia ou fim de colônia não estava, né, em voga. Né? Elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário, né, ou seja, o monopólio sobre os tributos, né, também a gente poderia pensar, mas aqui fica muito claro, né, que é a alternativa de número B, ou seja, esses grupos regionais acerca da configuração político-territorial, ou seja, são esses grupos regionais que querem, então, tomar esse poder político em relação aos seus territórios, né? Que isso salienta aquilo que eu falei para vocês, que todas essas aqui no caso, né, tá falando da Revolução de Pernambuco, né, de 1817, e como elas eram mais regionais, que nesse caso aqui existia esse conluio, esses grupos que vão reivindicar essa independência justamente, né, porque eles já são grupos pertencentes, eles estão obedecendo ordens ali de quem nesse caso agora, né, já estava no Brasil, mas de antes de só o rei de Portugal mandando lá de Portugal e sendo oprimidos, né? E aqui então vamos para o resumo da nossa aula, foi a segunda parte, né, que foi o Brasil Colônia ou América Portuguesa. Eu imagino que aqui agora a gente pode perceber que justamente uma afirmação, se a gente foi um Brasil Colônia, ou se a gente teve uma América Portuguesa, ou se foi uma colônia portuguesa, todos esses termos eles vão se somando, né? A gente está falando de um processo que ele é justamente conjunto, né, e muito mais complexo do que a gente afirmar uma coisa só. É claro que a gente falar América Portuguesa é um pouco mais correto dentro de uma noção histórica, porque nesse momento da colonização não se existe a ideia de Brasil. Esse Brasil, enquanto ideia, ele vai ser construído ao longo do século XIX, em processos de emancipação e tudo mais, né? Mas que justamente aquela pergunta que eu fiz, que é o nome da nossa aula, é para provocá-los para refletir sobre isso, né? De perceber como a nossa história ela é mais complexa do que a gente colocar entre vilões e heróis ou coisas parecidas, né? Separar em dois polos opostos e se entender que a gente está muito mais aqui nos tons de cinza, né? A gente está numa coisa que é um pouco mais nebulosa e mais complexa em relação a tudo isso. Então aqui, só retomando, nessa segunda aula a gente falou sobre a questão dos indígenas, dos africanos, pensando como eles somam na nossa formação identitária no Brasil, como eles contribuíram para tudo isso, mas que em si só eles são identidades próprias, autodeclaratórias e são pautadas pelo pertencimento a um território, a um grupo étnico e a uma cultura específica, tá? Em que essa história dos indígenas e africanos, da população negra, ela é marcada por violências e também por resistência, tá? Depois, a gente viu as revoltas nativistas, que elas são revoltas tópicas, ou seja, elas aconteceram ali em algum momento, não foram movimentos muito grandes, que só demonstravam descontentamento principalmente das elites em relação à administração portuguesa ali dentro de suas capitanias. Tá? E depois as emancipacionistas, que a gente está falando aqui já de movimentos sociais, alguns com participação das elites, outros com uma participação um pouco maior da população fora das elites, e eles vão então, tem o objetivo de se emancipar
as suas capitanias em relação a Portugal. E aqui é importante, né, pensar que desde as revoltas nativistas, mas também as emancipacionistas e também a relação dos indígenas africanos, sempre a coroa portuguesa agiu de forma a reprimir e foi com violência. A gente tem o caso aqui das emancipacionistas, que todas elas foram fortemente reprimidas. Então a gente chega aqui no final da nossa aula, já com todo esse esquema para poder estar pensando. Se você ficou com mais alguma dúvida, se sente que precisa de uma aula particular, é só clicar aqui no link da descrição e do mais a gente fica por aqui, tá?